Gon vai voltar a usar Nen? Quem nunca fez essa pergunta e manteve lá na mente após recuperar o fôlego das consequências do contrato Nen que gerou o Gon adulto? É uma pergunta justa e revelações atuais do autor confirmam não só o seu retorno, como possivelmente um novo tipo de Nen, bem como um legado deixado ao ponto de Gon ser chamado no final da série de Caçador Lendário. Quer saber como o Gon recupera o seu Nen e a resposta definitiva sobre o seu retorno? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo aquele videozão que confirma o retorno do Gon, explicando como ele vai recuperar seu Nen e falas aí do Togashi sobre o final da série que colocam o Gon num patamar simplesmente único. Assiste esse vídeo até o final se você tem dúvidas aí como que o Gon perdeu o seu Nen, como ele vai recuperar e o que acontece a partir desse ponto na história. Vai gostar bastante desse vídeo porque tá bem interessante. Se você é novo no canal, é igual diz o Toguro, vai na maciota. Chegou no final, gostou? Peço pra você se inscrever. Agora se você é um caçador nível 3 estrelas, achou que ia falar do Jin, né? Não, o Jin não. O Jin abandona o filho. Nível Gon adulto, caçador lendário. Deixa o like, vai dar força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o retorno de Gon Freaks. Então vamos lá, meus amigos caçadores. Para entender se Gon Freaks ainda pode usar Nen em Hunter x Hunter, primeiro é importante entender o básico do Nen, como os contratos são feitos em Hunter x Hunter. O Nen é uma técnica que permite alguém manipular a sua energia vital, a sua aura. A mecânica do Nen ela é altamente complexa, tá? Envolve múltiplas facetas como Gyo, Ken, Ryu, Hatsu, Ren, Ten, Zetsu, que nesse momento não precisam de explicações para não confundir mais. Se você quiser um vídeo explicando cada campo do Nen, já deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Dito isto, existem 6 tipos principais de Nen: a emissão, o aprimoramento, a transmutação, a conjuração, a manipulação e a especialização. Como um aprimorador, o Nen do Gon girava em torno de aumentar o seu poder de ataque e a sua defesa, embora ele também pudesse explorar alguns aspectos de transmutação e emissão, porque o gráfico de Nen coloca essas duas habilidades próximas ao aprimoramento, o que permitiu Gon usar elas com uma alta taxa de proveito. O Nen ele responde aos objetivos, ponto forte e desejo do usuário, visto que é um sistema mental baseado em suas respectivas individualidades. É como uma digital de nascença. E como resultado, um usuário de Nen pode aumentar o poder total de uma única habilidade, limitando outros aspectos, redirecionando assim a energia para uma área específica. Por exemplo, se um usuário de Nen tomar a decisão consciente de usar o seu poder apenas contra uma pessoa e se apegar a ela, essa habilidade vai se tornar mais forte. Essas restrições são conhecidas como limitações de Nen. O juramento de segui-las é a base do que chamamos de votos ou contratos de Nen. Uma limitação rigorosa reflete a vigilância do usuário Nen. No entanto, limitações Nen não são apenas positivas, não é simplesmente vou fazer uma limitação e ganhar um superpoder, porque elas também são consideradas desvantagens, tornando o destino do usuário simplesmente imprevisível. Esse conceito ele é introduzido lá no arco de York New, tá? Quando o Kurapika ele desenvolve sua habilidade Nen, muito semelhante ao que acontece com o Gon no futuro. Kurapika nutre uma raiva imensa e busca vingar o seu clã, e ele firmou um contrato Nen, prometendo usar a sua habilidade especial, a Corrente do Julgamento, apenas contra membros da trupe fantasma. Isso aumentou tanto os poderes das suas correntes que elas se tornaram praticamente impossíveis de serem quebradas. O Voguin mesmo, que era o mais forte da trupe na questão de poder e um dos aprimoradores mais fortes que já vimos, não conseguiu se soltar das correntes por conta desses votos. Então, se o Kurapika quebrar os termos do contrato e usar isso em outra pessoa, o Kurapika perde a vida, porque ele tem uma adaga de Nen pré-posicionada que vai perfurar o seu coração. E bem, o Gon fez um contrato de Nen para obter poder suficiente para derrotar Neferpitou depois do que ela fez a Kaito. Esta foi a única maneira que ele encontrou de derrotar alguém que até mesmo Netero considerava mais forte que ele. A principal diferença entre o contrato de Gon e de Kurapika é que o Gon não apenas arrisca sua vida, mas também voluntariamente
abre mão de todo o seu Nen. Ele se tornou imensamente poderoso porque o preço do seu contrato era uma troca, não uma penalidade potencial. Então as limitações do Gon são finitas e ele abriu mão do seu futuro, da sua vida e do seu Nen para alcançar o apogeu de força que só viria com muitos anos de treinamento. Eis então que surge Gon-San, ou comumente chamado Gon adulto, o maior pico de poder que já vimos em todo Hunter x Hunter. Após isso, Gon começou a morrer, definhando lentamente por conta do preço do seu contrato, e nem mesmo exorcistas de Nen conseguiram remover esses efeitos negativos do seu voto. Que por todas as expectativas razoáveis, o Gon deveria ter morrido conforme estipulado pelo seu contrato. Mas graças ao misterioso poder de realizar desejos de Aruka e Nanika, que é uma das calamidades e de nível extremo no campo especialista de Nen, o Gon foi completamente restaurado, trazendo ele de volta. E curiosamente, nem mesmo Nanika conseguiu neutralizar o voto Nen de Gon, provando o quão definitivos são esses contratos. Após isso, o Gon tem todo o seu tempo na Ilha da Baleia e liga para o seu pai a notar que o seu Nen está desaparecendo. O Jin lembrou ao Gon que esta foi sua decisão, sacrificar seu potencial futuro por um único uso de poder, e que sobreviver ao voto de Nen sem consequências graves era o melhor que o Gon poderia desejar. No entanto, o Jin pela primeira vez dá um conselho como um pai. Ele disse que esse era o momento do Gon descobrir o que ele queria fazer agora, o que sugere fortemente duas possibilidades. O Gon pode aceitar sua normalidade e permanecer na Ilha Baleia, ou encontrar uma maneira de recuperar o seu Nen. Quando Gon finalmente conversou com a sua tia Mitou, ele afirmou que gostaria de ter seguido o Jin se ele ainda estivesse com o seu Nen. O Gon ainda afirma que sua incapacidade de perceber o Nen incrível e poderoso do seu pai foi mais um motivo para não poder viajar com Jin agora. E em resposta, a Mitou dá a Gon o quê? Uma tonelada de dever de casa, já que ele estava todo atrasado nos seus estudos devido às suas viagens aí como caçador. A resposta frustrada de Gon a esses estudos indica que ele definitivamente não está pronto para uma vida normal, demonstrando mais uma vez o seu desejo de voltar a ser um caçador. Então, como que o Gon vai recuperar o seu Nen? O que acontece a partir de agora? O professor de Nen de Kurapika, o Izunami, disse que o poder de condições e restrições podem resultar na perda de Nen definitivamente. Foi praticamente o que aconteceu com Gon. No entanto, galera, a parte interessante e complicada aqui é o efeito de Nanika no estado de Gon. Tudo porque o Killua pediu a Nanika para trazer Gon de volta ao normal. Essa fala é importante, de volta ao normal. Isto resultou que o estado do Gon não retornou ao que ele era antes de lutar contra Pitou. Ao invés disso, ele voltou a ser um humano normal, sem a capacidade de usar Nen. Ou seja, os seus poros, os nós, da onde saem o Nen, se fecharam completamente. Quando o Gon e o Killua começaram seu treinamento, eles tiveram que aprender Nen em menos de 24 horas. O mestre Wing iniciou o treinamento forçando a abertura dos seus nós, o que era uma tarefa arriscada. Zushi levou quase um ano para conseguir essa tarefa, mas Gon e Killua pegaram muitos atalhos, completando anos de treinamento em uma fração do tempo. Agora o Gon basicamente, para voltar, precisa fazer o mesmo que o Zushi fez, então ele pode sim conseguir usar o Nen sem problemas. Ele só precisa abrir os seus nós novamente, mas dessa vez eu creio que não vai ter atalhos, e é onde vamos ver mais da genialidade de Gon realmente sendo um prodígio. E não sabemos inclusive se o Gon mudou seu tipo de Nen, se ele saiu de aprimorador para algum outro campo, tá? Tem todo o mistério da família Freaks ligado ao continente escuro, talvez uma ancestralidade com algum demônio estilo Raizen. Tem, só que tem muito mais do que isso, porque é uma possibilidade muito real do Gon ter alterado o seu Nen, tudo porque o Togashi ele soltou informações novas sobre o Nen que não constam no mangá, mas que estão em uma exposição. É um memorando dele quando ele vai fazer algumas composições de Nen, e nesse memorando é afirmado que traumas pesados podem de fato mudar a categoria Nen. E o Gon adulto, bom, parece o tipo de evento que sim, poderia mudar o tipo de Nen que o Gon vai utilizar. Não acho que ele vai abandonar o aprimoramento, vai poder usar suas habilidades clássicas, até porque tem muito da nostalgia dos fãs, mas talvez ele consiga acessar outros campos e trazer
um novo frescor e novas habilidades. Agora, nos tempos atuais, existem alguns cenários em que o Gon pode voltar à história, tá? Só que antes de tudo ele precisa resgatar o seu Nen. E para resgatar o seu Nen, ele primeiro precisa encontrar um novo objetivo, um desejo de voltar a ser o caçador. E esse desejo é o que? O arco do Killua, que vai ser fundamental para isso. O Killua tá por aí, fugindo com sua irmã e ainda não teve o seu momento de brilho pessoal final. Tudo porque a jornada do Killua vai de não ter liberdade de escolha a ser capaz de escolher, passando de ser forçado a seguir os seus pais e o seu irmão, a seguir o Gon por aí. Ele estava apenas cumprindo os objetivos de Gon até que finalmente começou agora a perseguir os seus próprios. Então o retorno de Gon certamente vai envolver Killua especificamente para ser salvo, para quitar essa dívida devida que ele tem inclusive com Aruka. E embora Nanika, que é uma IA, provavelmente consiga parar qualquer ameaça que se aproxime do seu irmão, tenho quase certeza que ela não vai ser usada para isso, porque muito possivelmente vai acontecer algo para tirá-la de cena, o que vai provavelmente envolver o Killua iniciando sua caçada final. Obviamente, Gyro, chefe do submundo, Formiga Quimera, ex-rei da NGL, é provavelmente o culpado por tudo isso. Não duvido nada que com sua rede de informações e residindo agora na cidade Meteoro, Gyro aprendeu sobre Nanika e pode ter sequestrado ela, querendo soltar uma calamidade por todo mundo que ele tanto odeia. O Jin disse ao Gon que ele havia sido essencialmente redefinido ao modo normal, com suas escolhas anteriores o tornando quem ele é agora. Isto vai levar o Gon à conclusão de que ele não deveria reaprender nem abrindo os nós, e sim pelo jeito certo. E como eu disse, ele vai recuperar acesso às suas antigas técnicas e vai refinar elas até o ponto em que vai ser muito mais eficiente no uso da aura, refinando e desenvolvendo novas habilidades. Ele também vai voltar mais sábio, mais maduro, o suficiente para não ser um fardo. Então o Gon vai vir ao resgate do Killua e Nanika e quem sabe enfrente Gyro, o vilão final de toda a série. Então alguns fãs acreditam que o Gon perdendo suas habilidades na história é o fim. Ele foi removido como um protagonista, mas perder o Gon significa perder o coração de Hunter x Hunter, tá? Ele tem boas intenções e se importa profundamente com os outros ao ponto de ficar cego de raiva. O universo de Hunter x Hunter pode ser implacável, tem muito da misantropia, de você ter aquela aversão à humanidade. Então é fácil entender muitas das lutas que o Gon apresenta. E o Gon pode retornar eventualmente, mas tenho certeza que esse arco de retorno do personagem vai se concentrar muito em sua redenção por meio da humildade e do trabalho duro. Não há atalhos desta vez e Gon se sairá melhor por isso, porque Hunter x Hunter afinal é uma história sobre amadurecimento. Talvez Gon amadureça e se torne um tipo diferente de protagonista. Sua verdadeira força heróica será então revelada depois que ele perder tudo e se descobrir como um indivíduo, valorizando o que realmente importa. Isto vai dar profundidade necessária para o personagem que até então só encontrou o valor na força. Na ausência deste Nen, o Gon pode finalmente crescer. E por fim temos uma confirmação quase que óbvia de Togashi que o Gon vai voltar, tudo porque ele revelou um final da história caso ele não conseguisse completá-la sozinho. E a conclusão de Hunter x Hunter menciona a vida de Gon como sendo um caçador famoso, lendário, bem como a dos seus netos se recusando a seguirem o caminho de caçador de Gon. Então pode ser seguro presumir que ele vai retornar à sua posição de protagonista. Você já viu os vídeos sobre os finais do Togashi? Se não viu, vou deixar aqui no card, tá bom? É bem interessante. Mas ele deixou realmente um final caso ele não consiga concluir Hunter x Hunter. O que não vai acontecer, ele vai concluir, tenho quase certeza. Vamos torcer pelo bem, né? Caso ele não conseguisse, ele coloca lá que o Gon se tornou um caçador lendário, um caçador muito famoso, tem netos, então continuou toda a sua jornada, o que praticamente confirma que ele tem essa ideia do retorno do Gon. Então agora é basicamente como ele volta. Eu acho que é com o arco do Killua, do Killua também tem esse amadurecimento. Agora sem o próprio Gon ele sentiu bastante, né, essa separação do seu grande amigo, então vamos ter um desenvolvimento para ele. O retorno do Gon também amadurecendo, treinando, abrindo os nós de Nen, talvez mostrando novas habilidades, com o Gyro possivelmente sendo o grande vilão por trás do chamado da aventura, da volta à caçada. A pergunta que fica é, qual Nen o Gon vai usar agora? Na sua opinião, ele continua um aprimorador ou ele virou um especialista? Ou vai poder usar outros campos? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual a sua teoria do retorno de Gon e qual Nen vai usar. Se você gostou desse vídeo,
deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.